Hoje nós temos a honra de entrevistar ela, que é a rainha da locução, já foi rainha de rodeio e hoje é rainha da locução. Estou falando de Rose Melo. Ela é locutora, então seja bem-vinda à programação da Rádio Espaço Aberto FM. Tá tudo bem? Olá, Marquinho, tudo ótimo. Obrigada pelas pessoas aqui da Rádio Espaço Aberto de São José do Rio Preto, pelo convite generoso. E realmente, eu fui rainha de rodeio, olha que interessante, aos 15 anos. E hoje, segundo o Marquinho, eu sou rainha da locução. Eu gostei, hein? Olha que eu posso acreditar e levar isso super a sério. Vamos lá então, pode perguntar que eu vou te responder. Primeiramente, como surgiu a locução na vida da Rose? E quanto tempo de profissão já? A locução ela surgiu para mim de uma forma muito inesperada. E você veja como é curioso, né? Eu fiz a minha primeira locução profissional em 2004. Quer dizer, profissional, modo de dizer, porque eu não sabia fazer nada direito. Eu me comunicava bem, mas nunca tinha feito locução. Mas eu digo profissional porque eu ganhei dinheiro para fazer essa locução. Mas olha que curioso, a primeira vez que eu tive acesso à rádio, eu tinha 12 anos de idade. Eu tive uma pessoa da minha família que foi locutora, que cresceu dentro da locução e trabalhou em grandes rádios do Brasil, e eu nunca me interessei por ser locutora. Eu via tudo aquilo como uma brincadeira. E quando aconteceu de eu fazer esse teste para uma locução em 2004, né, eu já era adulta, estava aí já com os meus 27 anos, eu fiz, não tinha ideia de onde eu chegaria com isso, e eu sabia que não era bom, mas mesmo assim eu fui lá e fiz, e me abriu uma porta na minha vida que eu não imaginava. Então você veja, eu vivo da locução há 17 anos e nunca imaginei ser locutora, eu não tinha vontade, nem interesse, nada disso. E nunca fiz essa questão de ser locutora de rádio, que é um sonho da maioria dos locutores. Mas quando eu fiz essa locução em 2004, que foi numa loja, locução de loja, num hipermercado chamado Big Pinheirinho, em Curitiba, eu gostei. Porque, olha, convivendo tantos anos em meio de locutores, nunca me interessou. Mas quando pela primeira vez eu falei no microfone e fui ouvida, algo diferente aconteceu comigo. Eu acho que ali eu realmente me tornei locutora, de coração. Foi uma história assim muito inusitada, mas foi dessa forma que aconteceu comigo. E eu jamais imaginava que eu ia ter tanto sucesso como locutora. Nunca imaginei isso. E hoje eu sou muito realizada como locutora. E é uma coisa que mudou minha vida demais. Conforme falei na apresentação sua, você já foi rainha de rodeio. Como aconteceu isso e quando aconteceu? Onde foi? Bom, falar sobre o meu título de rainha de rodeio é muito interessante na minha vida, porque assim, eu tinha 15 anos, tá? Eu nasci no interior do Paraná, numa cidade muito pequena chamada Loanda, e aos 15 anos eu era uma moça que me destacava muito. Por ser bonita, comunicativa, eu desfilava, eu dançava, eu fazia teatro. Então pensa numa pessoa que era muito conhecida na cidade. Era eu, tá? Muito conhecida mesmo. E aconteceu o evento rodeio, né, que era muito famoso na cidade, e a rádio vizinha, que era a Rádio Ivaí FM, da cidade de Santa Isabel do Ivaí, ela foi na porta da minha casa me convidar para participar como candidata de rainha de rodeio. E também pediu se eu poderia indicar algumas amigas que eu conhecesse que pudessem se interessar. Bom, para quem não é do interior ou não entende muito essa coisa de concurso de beleza, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem 2 títulos que são muito disputados em qualquer cidade do Brasil. Um é rainha de rodeio, o outro é Miss da cidade. Bom, eu fui convidada para os 2, inclusive eu também desfilei como Miss, não ganhei, mas desfilei.
E no caso de 92, quando me chamaram para rainha de rodeio, eu num primeiro momento não me interessei. Por quê? Funciona assim: para você ser Miss, você tem que ser bonita e simpática. Para você ser rainha de rodeio, você tem que ser bonita, simpática e ter dinheiro. Sim, normalmente o concurso Rainha de Rodeio ele é feito para promover o evento e trazer dinheiro para o evento. É muito comum que os homens ricos da cidade promovam suas filhas e acabam ganhando porque eles patrocinam, compram a maioria dos votos. Então, por mais que você goste da candidata de Rainha de Rodeio, você tem que comprar, você tem que pôr dinheiro no ingresso, no voto da rainha. E eu, por ser filha de pessoas muito humildes da cidade, pessoas muito pobres, com 15 anos eu tinha que sustentar minha casa, minha vida financeira era muito difícil. Então eu não vi ali uma coisa interessante para mim. Porém, o prêmio da Rainha de Rodeio sempre é bacana. Naquela época, gente, estou falando de 1992, tá? A Rainha de Rodeio ia ganhar uma bicicleta. Na época era um lançamento, era a bicicleta Brisa da Monarch. E a Monarch, na época, era a maior marca de bicicletas. Uma bicicleta naquela época é como se fosse uma moto hoje, né? Não era uma coisa fácil de comprar. E daí eu resolvi participar. Bom, eu montei na época uma estratégia de marketing para ganhar o concurso de Rainha de Rodeio. Porque bonita e simpática eu já era, mas isso não era um diferencial. Eu tinha que vender voto. E, gente, acredite vocês, eu não apenas ganhei como Rainha de Rodeio. Eu tive mais de 50% de votos comprados para que eu ganhasse. Eu fui aplaudida em pé. E eu fui a primeira Rainha de Rodeio da história da minha cidade que era pobre e conseguiu disputar financeiramente. Então foi uma realização muito grande. E olha que interessante, né? Foi por causa de uma rádio que bateu na porta da minha casa e eu acabei ganhando esse título que, para mim, foi uma das coisas mais bacanas que aconteceram na minha vida, porque eu era tão humilde, simples, não existia internet, a gente não tinha esse acesso a informações que tem hoje, e eu fiz algo muito grandioso para mim naquele momento. Então eu lembro sempre com muito carinho desse título. Hoje a gente vê que você ajuda muita gente a se dar bem com a locução. Então, você tem alguma meta de ajudar tantas pessoas? E quanto tempo você faz isso? Bom, então, Marquinho, esse trabalho que eu faço hoje no digital, de ajudar locutores a viverem da voz, faturarem acima de R$ 3.000 por mês com a locução, ele é uma realização muito grande porque eu já fazia isso no mundo offline, porque eu tive por 7 anos agência de locutores de varejo. Na verdade até foi mais, depois eu estava fazendo as contas, é um pouco mais de 7 anos, mas o que acontece? Eu sempre percebi na classe de locutores muita dificuldade em viver financeiramente da voz. E como eu já falei, eu entrei na locução por um acaso e eu me dei muito bem na locução. Mas eu não me dei bem na locução porque o meu talento é maravilhoso, porque eu sou incrível, não. Eu me dei bem na locução porque eu entendi algumas coisas do mercado da locução que a maioria dos locutores não entendem. Os locutores, muitas vezes, eles veem a locução como uma coisa espetacular, incrível, e eles ficam muito focados no emocional, no sonho, na fantasia. Eu entrei na locução por um acaso, mas eu sempre olhei a locução como um trabalho, uma profissão, e eu queria ter resultados financeiros, porque eu não podia ficar brincando de ser locutora. E eu acho que isso fez a diferença. E quando eu resolvi vir para o digital, e isso foi em 2015, eu não tinha a menor ideia que eu ia falar de locução no digital. Eu queria apenas vir para o digital. Só que eu não queria deixar de ser locutora. E aí eu descobri que eu poderia ensinar as pessoas de forma digital. Tudo aquilo que eu fazia para treinar a minha equipe de locutores, eu podia fazer no digital. E é exatamente o que eu estou fazendo hoje. Então,
Inicialmente, né, minha meta era estar no digital. Segundo, continuar trabalhando como locutora. Isso eu já consigo. Agora eu quero começar a formar locutores de sucesso. E essa é a minha meta hoje. Conseguir montar uma equipe de locutores de sucesso. Locutores que sabem trabalhar com locução tecnicamente, que sabem fazer renda da locução e que possam ter uma vida digna. Porque, por incrível que pareça, no mercado da locução, a maioria dos profissionais são mal sucedidos, o que é uma pena, porque a profissão é linda e existem possibilidades incríveis de você viver da locução. E muitas pessoas estão frustradas, desanimadas, porque não conseguem isso. Você, Marquinho, você já tem um privilégio de conseguir trabalhar com a sua voz. A maioria nem consegue. Então, é muito interessante essa oportunidade que o digital traz. Então, minha meta hoje é formar uma equipe de profissionais bem-sucedidos. E até complementando sua pergunta, eu não sei ainda eu não coloquei ainda essa meta de quantas pessoas, tá? Mas, para começar a brincadeira, se eu conseguir 100 locutores bem-sucedidos, eu vou ficar muito feliz, porque hoje eu ajudo muitos locutores, mas ainda não consigo mensurar o quanto, porque é um processo. Daqui a um tempo eu vou conseguir saber exatamente quantas pessoas eu estou ajudando efetivamente, o resultado que elas estão trazendo. Mas eu sei que hoje eu estou levando esta ideia e ela está sendo muito bem recebida pela classe. Que mensagem a Rose Melo, a rainha da locução, deixa para nossos ouvintes? Bom, a mensagem que eu deixo para os ouvintes da Rádio Espaço Aberto é o seguinte: dentro de cada um de nós existe uma força muito maior do que aquilo que nós acreditamos. Se você não conhece, se você não tem ideia, comece a prestar atenção nisso. Tudo aquilo que você não é hoje é porque você não está usando essa força que Deus deixou para você. Está dentro de nós. E a partir do momento que você descobrir esta força e colocar em prática, você pode ter uma vida de muito sucesso, de muita prosperidade e de muitos resultados. Então comece a prestar atenção nisso. Todos nós nascemos com esta força. E grande maioria das pessoas não utilizam, tá? Deus nos fez capazes de fazermos muito mais. E se você não está fazendo agora, comece a pensar nisso. Comece a usar o que Deus nos deu de forma natural e use essa força que tem dentro de você. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de fé, você pode chamar do que você quiser. Mas coloque em prática, porque nós não estamos neste mundo por acaso. Essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. Acreditem e façam a parte de vocês. Quero te agradecer de coração por esse tempo que a gente conversou, esse bate-papo gostoso. Muito obrigado de coração. Assim a gente ficou conhecendo um pouco melhor a Rose Melo e desejo a você sucesso na sua carreira. Deus te abençoe, te ilumine e te proteja sempre.